Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, terceiro ano de Física, professor Kleber aqui. A gente vai ver DDP, intensidade de corrente elétrica e a resistência, tá? É o seguinte, num determinado condutor, onde a gente tem aqueles elétrons livres, que já estudamos, né? Elétrons livres, elétrons que ficam fora da eletrosfera circulando em um condutor. Condutor é aquele que tem mais elétrons livres, aquele material com mais elétrons livres. A gente tem elétrons livres, sem os seus átomos. Se a gente aplicar uma DDP, o que é isso? Se a gente colocar uma espécie de agente físico, uma espécie de força que, né, que jogue mais elétrons livres nesse condutor, por exemplo, uma bateria de 12 volts, o que vai acontecer? Os elétrons vão acabar entrando em movimento. Esses elétrons em movimento ordenado, conforme vocês têm nos textos, que eu já passei, eles formam a corrente elétrica. Então já temos DDP, medida em DDP medida em volts, V. Já temos a corrente elétrica medida em ampere, assim, A. Só que é o seguinte, esses elétrons, eles vão acabar se chocando, esses elétrons vão acabar, né, até se atritando, e cada material fornece uma dificuldade para a passagem dos elétrons dentro dele, né? Opa, quase caiu aqui. Cada material fornece uma certa dificuldade. Então, nesse condutor aqui, a gente vai ter uma certa resistência. Simplificando bastante, uma resistência quanto à passagem dos elétrons. Os elétrons têm uma dificuldade para passar por aqui. A resistência a gente dá por R e ela é medida em letrinha grega ômega aqui, ó. Letra grega ômega, uma ferradurazinha assim, tá? Só que a gente chama de Ohm. Ok? Então, por exemplo, na última lista de exercícios que eu dei para vocês lá, tinha o seguinte. Estava escrito assim, ó. Sendo um resistor, podemos usar... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um exemplo com vocês aqui. Esse nosso resistor, ele tem 12 volts, então DDP igual 12 volts, certo? Essa é a DDP. A DDP, só para lembrar, vou anotar aqui no cantinho. A DDP é a diferença de potencial ou tensão, é o que faz os elétrons entrarem em movimento. Então a DDP coloca esses elétrons em movimento, tá? Quanto maior a DDP, mais movimento de elétrons. Dado por U, medido em volts. Aqui nós temos, vamos colocar uma corrente elétrica aí. Como já ouviu falar da corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela também é dada por nesse caso vou colocar 5 amperes, a corrente elétrica de 5 amperes, a quantidade de elétrons passando por aqui, tá? A corrente elétrica ela pode ser dada pela carga dividida pelo tempo, para não esquecer. Ok? Corrente elétrica, carga dividida pelo tempo, carga em Coulomb, tempo por segundo, Coulomb por segundo, a mesma coisa que ampere. Coulomb por segundo, a mesma coisa que ampere. Mas vamos lá. Diferença de potencial que faz os elétrons se moverem em 12 volts, corrente elétrica 5 amperes. Vamos calcular quanto que esse material fornece de resistência para esses elétrons passarem de um ponto a outro. A gente pode colocar do ponto A até aqui o ponto B no nosso circuito elétrico, ok? Então, por exemplo, vamos utilizar já direto fórmula, dentro das leis de Ohm, U igual a R vezes I. A gente quer calcular a resistência, podemos inverter, podemos colocar
DDP 12 igual, resistência não se tem, a corrente é 5, o 5 está multiplicando, vai dividir, não é? Então resistência de 12 dividido por 5, vamos lembrar aqui, ó, são 12 volts dividido por 5 amperes. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 12 e 5, 10. Sobra 2. Acrescenta o 0, vírgula. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 2,4. Então temos aqui uma resistência de 2,4 volt por ampere, é a mesma coisa que ohm. Então uma resistência de 2,4 ohms. Depois eu vou passar mais exercícios, trabalhem com isso e até a próxima.